Você já se sentiu perdido ao ler o Antigo Testamento? Já ficou confuso tentando entender quem vem antes, Abrão ou Moisés, Isaías ou Jeremias? Ou como os reis, juízes e profetas se conectam nessa longa jornada de fé e história? Por que tantos nomes, tantas datas, tantos acontecimentos? E qual a ordem real de tudo isso? Essas perguntas são mais comuns do que você possa imaginar. Hoje eu quero te mostrar o que vai te ajudar muito a entender e a organizar tudo isso. Porque quando lemos a Bíblia com atenção, a linha do tempo, tudo muda. Conectamos histórias, entendemos profecias e reconhecemos padrões. E principalmente, vemos como Deus agiu ao longo da história para cumprir suas promessas. Hoje quero apresentar uma ferramenta que vai ajudar a te localizar nos acontecimentos bíblicos do Antigo Testamento. Venha junto comigo. Fala pessoal, aqui é o pastor Christopher na área para compartilhar com vocês uma ferramenta maravilhosa para que você possa te auxiliar no entendimento da palavra de Deus do Antigo Testamento, para que você possa conectar os profetas, os reis, para que você possa entender tudo isso daí. Eu tenho essa tabela aqui, que é uma tabela cronológica do Antigo Testamento. Eu tenho ela aqui na minha, como auxílio, quando eu estudo, tá enquadrado. Quando eu estudo, quando eu leio, e isso faz com que me ajude a me localizar na linha do tempo da história de Israel. E tanto que, eu sei que é pequenininho, mas você vai ver, eu tinha uma que eu imprimi, olha o tamanho dela, que ela ficava bem embaixo do vidro da minha mesa. Mandei plotar ela para mim. Essa tabela nós ganhamos no seminário, num período ali dos anos 2005, 2006, que eu e minha esposa fizemos o seminário, e foi nos dado essa tabela. Essa tabela, eu procurei quem era o detentor dos direitos autorais, não achei, procurei, não achei. E eu perdi a tabela original, só que eu repliquei ela para mim num arquivo no Corel, porque daí fica todo ele bem detalhadinho, né? E ser formado em design gráfico me ajudou nisso, né? Aqui pela PUC do Paraná. E eu achei ela como um arquivo e não achei os direitos autorais. Creio que agora eu posso compartilhar e eu quero compartilhar com vocês. Eu quero que vocês usufruam dela, porque ela auxilia muito no entendimento de todas as coisas. Pelo menos da história de Israel do Antigo Testamento. E a gente usou muito essa tabela. E isso vai auxiliar você que está lendo a Bíblia junto comigo em 365 dias. Se você é a primeira vez vindo aqui nesse canal, eu convido você a participar junto conosco da leitura da Palavra de Deus em 365 dias. E ali a gente começa a conectar algumas coisas. E no vídeo de 166 eu comentei sobre essa tabela e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês, para que vocês tenham acesso a ela, para que vocês usufruam dela e eu quero compartilhar. Então, antes que nós continuemos e eu mostre a tabela, eu quero que vocês vão na descrição aqui embaixo. Ali eu coloquei o link da onde eu comprei a Bíblia 365 dias e eu também vou colocar o link para fazer o download dessa tabela aqui. Essa tabela aqui você pode fazer download do PDF, você pode imprimir, lá está todo ele detalhado e vai facilitar, vai ajudar você na compreensão e na localização da sua leitura na palavra de Deus. Ok? Vamos embora aqui, quero mostrar a tabela para vocês agora com a câmera de cima. Aqui nós temos a tabela cronológica do Antigo Testamento. Como é que nós podemos usá-la? Aqui temos alguns detalhes que falam
que vão trazer um pouquinho de norteamento para que você, se existe essa palavra, um pouquinho de norte, né, de direcionamento para que você possa fazer a compreensão dessa tabela. Essa tabela, tem várias informações, mas vamos ver primeiro esse lado aqui. Nós temos algumas abreviações das passagens que tem inserida aqui, né? E nós temos uma tabela bem prática para você ver quais os reis reinaram, quais os anos e o que eles fizeram, se foi bom ou mal. Nós vemos essa tabela aqui, o ano do início, final do reinado e se foi mal ou se foi ruim, mal ou bom aos olhos do Senhor. E você vê que Israel, o reino do norte, não teve nada de bom, né? Judá ainda teve algumas coisas, beleza? Aqui nessa legenda vai facilitar você ver quem que é quem. Em laranja, você vê os profetas escritores, inclusive Moisés que escreveu o Pentateuco. Nós temos os profetas pregadores, que está em roxo, verde, livros e acontecimentos históricos, vermelho e amarelo intercalam entre os 6, Judá e Israel. Aqui na tabela, você vê que ele é todo coloridinho, e isso vai facilitar você, para que você entenda, para que você enxergue, para que você se localize e saiba o que está acontecendo nessa linha, porque muitas vezes a gente não sabe que profeta estava com que rei, a gente tem informação, mas às vezes fica confuso porque é muita data, muita informação, muitos nomes, né? Existem livros e esses livros se conectam para você saber em qual tempo, para que tempo cada livro foi escrito. Aqui nós temos começa em Jacó e termina nos 400, quando chega nos 400 anos de silêncio, antes de nós termos o Novo Testamento, onde Jesus se manifesta e vem trazer o reino de Deus para a terra. E dentro dessa cronologia, nós temos aqui esse meio de cinza que são os anos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então, quando termina aqui, ela volta para cá. Termina aqui, vem para cá. E aqui estão os anos. E aqui nessa linha nós vamos ver o início da caminhada, nós vamos ver Gênesis, Êxodo, Levítico pequenininho, Números e Deuteronômio, a vida de Moisés e depois disso Josué, os juízes e depois os juízes entra Saul, Davi e Salomão que reinam respectivamente. E aqui nós vemos a atuação do quê? Do profeta Samuel e do profeta Natã, aqui na época de Davi. Natã não escreveu, como nós vimos aqui, ó, ele é um dos profetas pregadores, Natã, e ele pregou para anunciar o reino, e ele foi aquele chamado para ser juiz, aquele trazer a justiça. Essa era a função dos profetas. E aí nós temos vários anos, e em cima, na parte de cima, nós temos o reino de Judá, na parte de baixo, Israel. E eles vão intercalando as cores para ter o período de cada reis, conforme você vai vendo. Que nem, por exemplo, aqui, depois de Salomão, o Judá começou com Roboão, e Israel começou com Jeroboão. E depois de Roboão foi Abias, e Abias depois foi Asa no reino de Judá. E enquanto isso, Roboão, nós temos o ministério de Semaías, que era um juiz pregador. E depois, em Asa, o ministério de Azarias, que nós vemos aqui, e a menção da sua passagem, da sua atuação. Quando nós vamos mais para frente, a gente vai ver os laranja. Laranja são os profetas escritores. Nós temos Obadias, Joel, que tem lá o ponto de exclamação, de exclamação, é porque a gente não sabe certinho, a Bíblia não diz qual é a data do ministério, mas presume-se que seja mais ou menos nesse período, pois ele tinha contato com esses reis aqui. Joel, mesma coisa, Malaquias e Abacuque também fica meio na incógnita.
E enquanto isso a gente vai passando, vai vendo a atuação dos reis, né? Nós temos um ministério aqui que também não é dos escritores, mas o profeta Elias e o profeta Eliseu, que foi um pouquinho mais extenso. E nós temos também aqui Oséias, Miqueias e Isaías, que eram conterrâneos, que possivelmente, provavelmente, eles poderiam ter contato ou conheciam ou ouviram falar um do outro. Então, aquilo que eles escreveram foram para este período aqui. E a gente vai vendo crônicas, reis sendo escrito aqui, né? E aí nesse meio nós temos aqui, depois em seguida de crônicas, nós temos o livro de Esdras, Neemias, livro de Éster, ou Esther, né? Éster para aqueles que são descendentes de alemão, que a gente acaba puxando muito para esse lado. Mas é Esther. E assim nós vemos essa tabela. Vários acontecimentos em verde, vocês vão vendo aqui, que aprumam você para que saibam mais ou menos a data dos acontecimentos daquele período, e assim a gente consegue montar, ver essa tabela, para que nós possamos nos localizar na palavra de Deus. Muitas vezes isso fica confuso, mas existe uma solução e a gente tem essa linha maravilhosa que a gente pode ver, que eu quero compartilhar com vocês. Ok? Fique feliz de estar aqui com você. Eu sou o pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho, compartilhe para que as pessoas possam fazer parte junto dessa comunidade onde nós vemos a Bíblia como o cerne para o entendimento do ser humano e a transformação de nossas vidas através do Espírito Santo também. Ele que é a palavra, que é a água que nos lava e nos apruma. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deus abençoe a todos e nos vemos no próximo vídeo.